Uma história de superação e de sucesso. Ela é daqui do Vale do Aço, foi para os Estados Unidos em 99 e hoje emprega mais de 100 brasileiros direta ou indiretamente. Eu vou conversar com a empresária Simone Salgado. Tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui contigo pela terceira ou quarta vez. E olha, no Vale do Aço, que é minha casa. A gente já bateu alguns papos, já entrevistei a Simone algumas vezes, só que hoje eu queria um negócio diferente, eu queria contar a sua história, porque, como eu disse no início, é uma história de superação e é uma história de sucesso. Você fala que é do Vale do Aço. De onde você é? Eu nasci em Coronel Fabriciano, em 1977, né? Estou aqui de volta aos 45 anos, hoje com 3 filhos já bem grandinhos, e estou há 24 anos nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia. Quando você estava aqui, você trabalhou com o quê? Trabalhei com muita coisa, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, na Opção Vídeo. Na época, eram 2 irmãos, né? Que tinham ali em Fabriciano essa locadora. Fiquei 4 meses e já fui ser estagiária na Caixa Econômica Federal. Olha. Depois de 2 anos ali, eu fui ser trainee no Banco do Brasil. Fiquei 1 ano e meio. E fui a parceira, né? Tive uma parceria na Certa Imobiliária na época com o Valton e com a Marisa. Sim. Fiquei ali 1 ano e um pouquinho. Trabalhei alguns meses na seguradora Bradesco e dali, aos 21 anos, eu peguei as minhas malinhas, $250, que foi uma vaquinha da família, e uma passagem financiada em 10 cheques. 10 cheques? Gente, tem gente que tá vendo isso aqui e não sabe nem o que é cheque. Não sabe o que é cheque. A minha madrinha me emprestou os cheques. E eu financiei em 10 parcelas essa passagem e fui atrás do sonho americano. Mas por que uma menina de 21 anos sai de Coronel Fabriciano City e vai para os Estados Unidos? Eu brinco, né, Felipe, que eu falo que aos 10 anos eu descobri que era pobre. Assim, até os 10 eu não sabia, né? E é lógico, a gente fala... Hoje eu falo, claro que num tom de brincadeira, mas a minha família é uma família extremamente amorosa, uma família muito protetora, carinhosa. Minha mãe costureira, meu pai operário. E eu acredito que enquanto nós somos criancinhas, né, você tem as coisas ali, você não tem percepção de dinheiro. Você não sabe de onde aquilo saiu, né? Você abre a geladeira, seu leite tá lá. Sim. Você abre o armário, seu biscoito tá lá. Tá brincando na rua e, enfim, não tinha um parâmetro. Aos 10, 11, 12 anos eu comecei a ter vontades. Eu queria mochila da Company, tênis Keds. Isso não é da época do pessoal mais jovem, mas enfim, perfumes Boticário. E quando a minha mãe começou a falar que não podia, que realmente não tinha condições, e eu, mas por quê, mãe? Porque é muito caro, nós não temos condições financeiras para isso. Por que o meu amiguinho tem e eu não tenho? Eu acho que quando você chega na 5ª série, né, que aí aumenta as turmas e aumenta ali, você começa a ser pré-adolescente, adolescente, abre esse desejo. E eu falei, tá bom, não gostei, não estava confortável com aquilo, mas tudo bem, fui tocando a vida. Quando eu fui para a Caixa Econômica, ali caiu a ficha. Eu falei, mas como assim que essas pessoas aqui têm, né, pernas, braços, trabalham igual os meus pais? Meus pais sempre trabalharam muito. Minha mãe fazia 10 horas ali costurando na lojinha, meu pai 3 turnos. Eu falei, mas por que esse pessoal tem tanto mais dinheiro do que nossa família? E eu acho que ali veio a pergunta assim, como? Como é que eu faço? Como que as pessoas fazem? Como que a gente faz para ter dinheiro? Qual é o segredo, né, dessa riqueza, dessa prosperidade? E eu tinha uma amiga, fantástica, Lorraine, nós somos amigas desde os 15 anos de idade, que tinha uma condição financeira melhor do que a da minha família e tinha 4 irmãos morando nos Estados Unidos. Eu chegava na casa da Lorraine e ouvia o pessoal falando inglês no telefone, eu achava aquilo chiquérrimo, né? Último. Falei, eu quero isso também, né? E ali começou o sonho de realmente ter uma oportunidade nos Estados Unidos. Mas eu fiquei aqui até os 21. Depois que eu saí da Certa Imobiliária e que eu já tinha muita experiência, já tinha 3 anos e meio de banco, mais experiência na Certa Imobiliária com processos, mais experiência do Bradesco, e comecei a receber nãos, que era muito quem indica, e aí era outra coisa que me aborrecia. O Vale do Aço tem muito disso até hoje. Certas vagas são ocupadas só mediante indicação. Naquela época eu tentei trabalhar no Bradesco, no Banco Real, porque eu queria ser bancária, a HSBC, e eram muitos nãos, e eu falava, mas
não faz sentido, porque existiam umas vagas e eu sabia da minha qualificação e, sem modéstia nenhuma, eu sou uma pessoa muito boa de serviço. O que eu faço, eu aprendi desde criança a fazer com excelência. Pode ser trabalhando em uma cozinha, como eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhando como babá, atendendo um balcão, ou hoje estando CEO do grupo, eu busco excelência em tudo. E aquilo me chateou muito. Eu falei, quer saber, eu vou tentar o meu visto. E eu consegui o visto na época, e que era improvável. Que era impossível, né? Era muito difícil. Uma menina de 21 anos. 20 anos, solteira, sem um passarinho para tratar, e consegui, graças a Deus, o visto. E cheguei lá em Filadélfia no dia 26 de fevereiro de 1999. 2 dias depois, eu já estava trabalhando em um restaurante português. E como é que foi esse início no solo americano? Foi terrível. Assim. Não é fácil. As pessoas que acham, não, você chegar lá, você vai fazer de tudo, e você vai trabalhar, e você vai ganhar rios de dinheiro. Não é assim? Foi terrível, Felipe, porque é muito engraçado, né? Assim, graças a Deus, a Fabiane me recebeu de portas abertas. Na época, ela falou, você não precisa disso. Você está consciente que você vai trabalhar em restaurantes, em bares, a 12 horas. Você vai ter 2, 3 empregos. 2, 3 empregos, que você vai passar frio, porque em Filadélfia neva, né? E eu falei... Pra quê? Pra quem tá acostumado com o calor do Vale do Aço? Eu falei, Fabi, eu quero experimentar, né? Eu não tenho medo de errar também. Eu acho que isso é uma outra característica minha. Eu erro e eu, né, levanto e recomeço. A gente aprende, muitas coisas a gente aprende errando, né? Eu não fico agarrada a sofrimento. E aí eu brinco que quando eu cheguei nesse, né, segundo dia dos Estados Unidos, tava felizona. Porque quando eu cheguei no aeroporto de Nova York, Felipe, eu falei, Jesus. O aeroporto de Nova York é um aeroporto assim. É uma porta pro mundo, literalmente, né? E quando eu entrei mesmo ali nas avenidas, eu falava, gente, tudo parecia que estava em 5ª dimensão. Tudo muito grande, né? As lojas, as avenidas, os carros, inclusive. Eu falei, gente, que espetáculo. Estava muito encantada. Aí eu chego no balcão do restaurante português e vou atender um casal de portugueses. Eles falam assim, olá, rapariga, tá de boa? Posso ter um prego no pão, um fino e uma meia de leite para minha mulher? Você... Oi? Oi? Exatamente. Oi? E eu dei eu realmente fiquei ali congelada. Sabe quando você... Tentando processar, o que é isso? E eu falei, desculpa, eu não entendi, não é? E aí os portugueses, na verdade, eles não têm muita paciência enfim... A experiência inicial foi muito difícil, porque eu falava assim, será que eu não sei falar nem português? Porque são muitas emoções, muitas mudanças, né? Eu falei, gente, mas... E aí eu entendi que existe, né, uma diferença muito grande entre linguagem, né, entre idioma e linguagem e a expressão cultural. Mas fiquei nesse restaurante por quase 2 anos, entre 2 restaurantes portugueses. E aí eu convidei essa minha amiga para abrir a primeira loja brasileira junto comigo na Filadélfia. Porque eu vi a comunidade aumentando. Quando eu cheguei tinha, sei lá, 1.000 brasileiros ao todo. Hoje nós somos mais de 36 mil brasileiros em Pensilvânia. Mas naquela época eu vi que a comunidade estava aumentando e falei, olha, vamos colocar uma loja brasileira? Porque só tem uma. É um nicho interessante. Um nicho. E eu falei, Fabi, a gente pode fazer melhor. Ela, você tá maluca? Ela estava lá 8 anos trabalhando com limpeza e no final de semana ela trabalhava no mesmo bar que ela me conseguiu trabalho. Eu falei, não, Fabi, tem oportunidade, né? Nós somos brasileiras e deixa que eu fico na frente, porque eu comunico com facilidade, sou filha de comerciante, e você fica, né? Vamos dividir essa tarefa aí de você estar realmente com as contas, com as compras, enfim, porque ela era bem mais tímida do que eu para estar ali no desafio. E ela, na verdade, tinha o que eu falo hoje quando eu falo de empreendedorismo, né? Inclusive, amanhã e depois nós vamos estar aqui numa imersão de 2 dias com Power Business. Estou muito feliz, 60 empresários vão estar lá, as vagas esgotadas, vai ser um treinamento bem bacana. Mas, na época, eu falo assim, ela tinha o que eu não tinha. Ela estava legal no país. Ela já estava lá há 8 anos. Ela falava inglês. Ela já tinha alguma reserva de caixa. Então, da decisão de falar, vamos empreender, vamos abrir uma loja, isso foi mais ou menos em fevereiro, março do ano 2000, depois de 2000 e...
do ano 2000. 2001 que você chegou lá. Porque eu cheguei no início de fevereiro. Eu cheguei em fevereiro. Um ano depois, eu falei com ela, vamos empreender. Então, era no inicinho ali do ano 2000, fevereiro, março. Aí, nós fomos fazer o dever de casa. É o que eu falo hoje. Dentro do Power Business, eu falo dos 4 P's do business. De você realmente pesquisar, pesquisa muito bem feita, começa a ponderar, entender se é aquilo que você quer. Porque nós ficamos 6 meses sem receita nenhuma. Era realmente ali, você dar alguns passos atrás no seu estilo de vida para começar a empreender. E a gente tinha certeza, na época as duas estávamos, né, não tínhamos filhos, e então era fácil. A responsabilidade não é só conosco mesmo, assim. E aí ela falou, então vamos, e em dezembro do ano 2000, na verdade, no dia do meu aniversário, eu sou de 16 de dezembro, nós inauguramos essa primeira loja e graças a Deus foi incrível. Então, uma menina de 22 anos, recém-chegada aos Estados Unidos, tem o desejo de se tornar uma empresária e coloca isso para funcionar. Exatamente. Quando eu comecei a primeira loja, eu tinha praticamente ali 23 anos, né? Porque eu sou de dezembro. E junto com a Fabi, nós fizemos um pequeno empréstimo, inclusive com o tio dela. Nesses 10 meses eu juntei dinheiro, ela juntou mais dinheiro e começamos a loja. E eu sempre falo que a gente teve o fator sorte, assim, a gente estava no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. Numa comunidade que estava crescendo, nós falamos o português, que era realmente o diferencial, dentro, né, do mesmo serviço oferecido em inglês ou em espanhol, a gente falava ali o português, e o dólar naquela época ele disparou. Ele saiu de 1,65, 1,80 e ele foi bater 3,80 na época. Nossa. Então, em 5, 6 meses, a Made in Brasil ela começou a ter filas. E é lógico, né? Atendimento de excelência, limpeza, gentileza, tudo aquilo que a gente conseguiu levar de diferencial para uma lojinha nova, nós levamos. E foi um sucesso. Graças a Deus, assim, nós realmente tivemos uma rampagem muito, muito rápida. E o tempo passou, muita coisa aconteceu, e tem um detalhe aqui interessante: a sua equipe profissional é composta 100% por brasileiros e conta com cerca de 50 mulheres em diversos cargos de liderança. Por quê? Hoje, na verdade, nós somos 100 e poucas pessoas, direto e indiretamente. Eu acredito que nós temos praticamente 65% são mulheres e a grande maioria, as líderes, são mulheres. Porque nós precisamos de ocupar esses espaços, né? A minha tese de mestrado, eu tenho um livro que chama Inteligência Emocional Feminina, que foi da minha tese de mestrado, e a pesquisa mostra que nos Estados Unidos, somente 14% das mulheres chegam a ser CEOs. No Brasil, antes da pandemia, eram 6%. Depois da pandemia, 3%. Caiu ainda mais? E na pesquisa também eu mostro que as mulheres têm mais estudo do que os homens. Então, na verdade, a gente precisa de mudar o cenário, né? Não é uma questão, meritocracia. A gente não está falando disso. A gente está falando de realmente um país ainda muito machista, patriarcal, enfim, muito complicado vencer barreiras até onde eles permitem as mulheres irem, sabe, Felipe? Na minha palestra agora do Vivendo Plenamente, que foi um evento feito pela doutora Laís, a Jussário, Thales, foi incrível, há 2 dias no Teatro Zé Leoguin, eu falo da misoginia, né, do ódio contra as mulheres, do preconceito contra as mulheres, das pessoas que matam mulheres simplesmente por serem mulheres, e o quanto isso acontece. O Brasil é um dos países que tem mais índice, né, de crimes de misoginia, e ninguém fala sobre o assunto. E nos lugares pobres, principalmente, né, nas comunidades, o índice ainda é maior e ninguém fala sobre o assunto. A violência não é só a violência doméstica, é a psicológica, é a emocional, é a financeira e é realmente o assassinato de mulheres, né? O feminicídio é terrível. Então, quando você coloca mulheres em cargos de liderança, você começa a não só ser exemplo para outras mulheres, mas a abrir esse caminho, né? Alguém tem que fazer. Né? E nós já estamos em 2023 e já passou da hora de nós, mulheres, realmente nos posicionarmos em prol de nós mesmas. Não é questão de ser melhor que homem, mas é para realmente essa
essa equidade. Mas pelo menos equilibrar o jogo, né? Equilibrar essa balança. As mulheres recebem cerca de 23% a 25% menos que os homens, ocupando o mesmíssimo cargo nas mesmas empresas. E a Melinda Gates faz um trabalho fantástico, né? A ex-esposa do Bill Gates, nesse sentido, e ela mostra que demoraremos cerca de 100 e poucos anos para conseguir equiparar. É um absurdo, é um absurdo eu fazer a mesma coisa que você na mesma empresa e receber 20%, 23%, 25% menos. A gente precisa acelerar esse processo. Com certeza, com certeza. Outro detalhe interessante, você hoje tem várias empresas, emprega brasileiros, e é uma das palestrantes da Expo Zipa, que acontece aqui em Patinga, de 19 a 22 de julho. E você trabalhou na Expo Zipa? Olha, me explica essa história. Aos 19 anos, fiquei ali 4 dias de pé em um salto, né, que era, nossa, foi um castigo, mas foi uma experiência incrível. Eu já era apaixonada pela Expo Zipa, não é? A Expo Zipa está aí há 34 anos. 33ª edição, 33ª. Incrível, eu frequentava o Zipa, né, e participar ali do stand, né, trabalhando para uma empresa na época foi fantástico, foi uma experiência muito bacana. Aos 19 anos, depois fui para os Estados Unidos e agora eu volto com a Monkey Money App aí, expondo na Expo Zipa. É uma vitória e a minha gratidão é não só ao Vale do Aço, mas essa equipe fantástica do Monkey que está aqui, o pessoal está fazendo acontecer, né? Não só a equipe que trabalha conosco. O Monkey hoje está nos Estados Unidos, está aqui, está em Portugal. Inclusive, a gente está com parte da equipe toda aqui agora para treinamento. Mas o pessoal aí do apoio, né? Está aí Marcelo, Thales e tanta gente ajudando para que esse sonho se realize. E na Expo Zipa é mais gostoso ainda, né? Então, por que essa sua história é uma história de superação e de sucesso? Eita, olha só. Eu falo que em 2010 eu tive a oportunidade, Felipe, de olhar no espelho, né? E eu falo que foi de cara a cara com o meu fracasso. A Simone sai daqui aos 21 anos com 2 malas na mão, cheia de sonho e uma passagem financiada sem um passarinho para tratar. Eu volto em 2010, chego em Guarulhos com 2 malas, com milhares de dívidas e com 3 crianças para criar. E eu falo que ali eu pude falar, nossa, deu ruim. Deu muito ruim. Os meus filhos já estavam no Brasil. Eu fiquei 7 anos longe dos meus filhos quando eu quebrei em 2008. Na época, não só a crise de 2008, que foi, né, atingiu... Foi global. A crise de 2008 foi global. O mundo inteiro. Mas também teve uma emigração muito forte. A comunidade que na época tinha ali entre 13 e 15 mil brasileiros, ali onde eu atuava, em Northeast, Filadélfia, ela foi desaparecendo, porque o ICE, né, os agentes da imigração, estavam realmente deportando muito, em baldes. E muitas pessoas decidiram vir embora para não serem deportadas. Quem não foi deportado voltou por livre espontânea pressão. E, na verdade, talvez ficou ali metade da comunidade, mas se dissipou. Ela saiu dos centros onde existia muito essa imigração. E além da crise, comecei a ter muitas dívidas, sem clientes, o pessoal, né, desaparecendo, e aquilo virou uma bola de neve. Uma das coisas que hoje também eu ensino muito no treinamento é você conseguir parar quando começa a ter dívidas, quando você sabe que vai dar ruim, essa insistência, né? Eu falo que é o nosso orgulho, o nosso desejo, ou realmente até a nossa garra, tem uma hora que ela tem que ter limite, tem que voltar para a razão e falar, não dá mais. Mas na época eu era muito jovem, né? Isso tudo aconteceu entre 21 anos e 31 anos. E eu quebrei muito, sim, por ego, por vaidade, por falta de habilidade técnica. Porque eu tinha muita habilidade no sentido de relações públicas, de atendimento, de saber que tem que estar limpo, organizado. Mas contabilmente e administrativamente... eu não estudava, né? Hoje eu estudo 10 vezes mais do que a Simone de 20 anos atrás. E busco continuamente aprender, né? Realmente as contas e como crescer um negócio, né? Precificação, coisas que a maioria dos empreendedores não estudam, vão fazendo na raça. Então você precisou quebrar, você precisou ir no fundo mesmo, literalmente, para poder entender e voltar para o topo. Eu brinco, né? Eu falo sempre nas minhas palestras, se você me perguntasse
poço tem fundo, eu vou te falar que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo porque quando você é popular, tem dinheiro, né? Você tem um monte de amigo, você acha que tem. Todo mundo você te tem ama. tudo. Todo mundo te ama. É incrível, né? O fascínio que uma pessoa bem-sucedida causa no imaginário geral, né, da população. E a gente vê isso todos os dias, toda hora. E é por isso que os influencers são um perigo, né? Porque são exemplos muito fortes para toda uma geração que não tem ainda discernimento sobre certo e errado, mas se encantam muito fácil. Antigamente você perguntava para uma criança que você quer ser quando crescer, ela falava médico e advogado. Hoje, né? Fala TikToker e YouTuber. Na hora, né? E, enfim, e não tem como argumentar, porque já está ali impregnado. Então, assim, eu digo que quando você é popular, você está no mundo, né, no País das Maravilhas, mas quando eu quebrei, não só o sofrimento que eu causei a mim e a minha família, né, os meus pais, ao meu irmão, a minha irmã, os meus sobrinhos, direto e indiretamente, principalmente os meus filhos, que eles não entendiam, né, porque eles eram novinhos, crianças, eles adoravam estar no Brasil, na casa dos meus pais, com todos os brinquedos, com todo o amor, mas a mãe morava nos Estados Unidos. Então, era um sofrimento. Por mais que eu sofri muito, eu tive depressão, pânico, solidão, uma angústia e o que eu sempre chamo de efeito liquidificador, né? É um monte de pensamento acelerado, ruim, de culpa, né? E de realmente se... Por que comigo? Por que eu? Por que isso está acontecendo? Sim, e sem entender, né? Ontem eu estava ali no meio de uma comunidade de 13, 15 mil pessoas e hoje não tem uma pessoa para falar, olha, você precisa de $100 por semana para gasolina, para leite, para qualquer coisa. Então, quando você consegue encarar isso, eu, pelo menos para mim, foram lições incríveis. Mas o sofrimento que eu passei, eu não desejo para ninguém. Hoje, quando eu faço os treinamentos, principalmente de inteligência emocional, é para realmente ensinar, né, a repassar as ferramentas, porque eu sempre digo... eu não inventei inteligência emocional, eu só repasso o meu conhecimento, assim como o Power Business. Eu só repasso o que eu aprendi e o que eu estudei. Não tem mágica, não tem invenção, mas tem um método. E inteligência emocional, hoje eu me conheço. Hoje, quando eu falo, tem muita coisa que é legal, que eu me divirto fazendo, né? Esse tour aqui no Vale do Aço é muito gostoso. Tudo que eu faço lá é gostoso, mas eu tenho os meus 2 pés muito firmes no chão, né? Eu sei o que é diversão, o que é efêmero, o que é mídia e realmente o que é o dia a dia de um empresário, né? Simone, eu queria te agradecer demais por esse papo. Eu queria contar essa sua história, porque realmente é uma história de superação e sucesso. A gente já se encontrou algumas vezes. Simone tem alguns livros. O Inteligência Emocional Feminina... O Recomeço foi o meu primeiro livro onde eu conto essa história. Esse eu não conheço. Pois é. Boa. Marcelo, vamos trazer para ele. Eu quero um livro. Na Exposip eu quero um livro. E o Gentileza Gera Gentileza. O Gestão com Gentileza. Gestão com Gentileza, eu digo que, eu falo, gestão com gentileza é possível e dá lucro. Porque o que acontece, Felipe? Eu nasci e cresci em um lar extremamente gentil. O meu pai, a época que eu fiquei aqui no Brasil... ou todas as vezes que eu vinha passear, o meu pai é aquele que bate na porta de manhã com uma xicrinha de café e um biscoitinho, né? Meu pai é uma doçura, a minha mãe super amorosa, as minhas tias, avós. Eu cresci nesse ambiente. Agora, uma pessoa que nasceu e cresceu num ambiente falando, menino, você é burro, você não vai dar em nada, não ouviu, por favor, obrigado, com licença. Quando ele chega no ambiente de trabalho, ele só replica o que ele sabe. Ele não vai saber ser gentil. E aí a gente vê o que acontece nas corporações. Não é? Troca de não gentilezas o tempo todo, a lideranças tóxicas, né, maltratando, explorando. Eu até brinco, né? Tem gente que não pode subir numa folha de papel que começa a maltratar o outro, né? Tipo, papel sulfite, acabou. Boa. E é recorrente, né? Hoje, eu estava olhando umas pesquisas, assim... 80% das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. Elas mantêm ali porque elas precisam de sobreviver. Então, o problema são as lideranças tóxicas. Então, eu falo que a gestão com gentileza é possível, dá lucro,
mas é um aprendizado, né? Você tem que estar disposto a ir pegar uma água para você e falar, você aceita uma água também? Você levantou para pegar um café, você, né, oferece, abrir uma porta, não ficar com piadinhas, né? O famoso bullying, as piadas, os nomes, né, os apelidos, e aí você maltrata o tempo todo, né, com esses títulos que a pessoa no final ela aceita, mas é o sofrimento diário, ouvindo às vezes apelidos agressivos. E o ambiente de trabalho não pode ser assim. E infelizmente as pesquisas mostram o contrário. Então eu espero realmente estar contribuindo. O Gestão com Gentileza, né, recebeu o selo de best-seller no ano passado e a gente continua aí vendendo, replicando aí para as empresas, tanto físico como e-book. Passos assim simples, coisas muito simples, é o tom de voz, é o não chamar atenção em público, né, chamar a pessoa realmente numa salinha à parte e orientar de uma maneira respeitosa e não, principalmente para os líderes, né, não usar o poder de uma maneira errada e tóxica. Simone, obrigado mais uma vez. Foi muito bom contar essa história. E lembrando, Simone Salgado estará na 33ª edição da Exposipa, que começa do dia 19 ao dia 22 de julho. A Itatiaia também vai estar lá. A gente tem um stand lá e a gente se encontra por lá. Você que quiser conhecer Simone também, encontra lá, procura no stand da Monkey Money. Exatamente. Estarei lá no stand da Monkey e espero encontrar aí todos vocês. Você que for aqui até agora, siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal da Itatiaia, tem outras entrevistas por aqui, vai ter coisa muito legal também na Exposipa, no stand da Itatiaia, então eu convido você para curtir a gente. Isso aí, repórter Felipe Machado.